Olá, gente, meu nome é Rebeca e esse é o nosso podcast Florescer. Bom, eu espero demais que você goste desse episódio. Deus abençoe você e até mais. Então, é um tema, assim, né, digamos, algo assim que já estava no meu coração, é sobre passos de fé. Os passos de fé são decisões que nós tomamos que nos levará a viver o sobrenatural, nos levará a viver, coisas e que a gente não imaginava que um dia a gente poderia chegar lá. E às vezes não é por algo muito grande, mas às vezes por coisas simples. Nós precisamos tomar essa decisão de andar através da fé. A palavra diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Um exemplo, assim, de algo que eu aprendi durante esses dias, né, e o Espírito Santo trouxe ao meu coração, o quanto é importante nós termos fé. A palavra diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Então, eu estava pensando, né, igual um exemplo que eu tive foi eu mesma gravando esse áudio agora. Já era para mim ter feito isso há muito tempo. Já era para mim ter, tomado uma atitude em relação sobre há muito tempo. Mas aí eu fiquei olhando os meus medos, fiquei pensando na minha incapacidade. E a palavra diz que, em Filipenses 1:6, que aquele que começou em nós a boa obra, ele vai aperfeiçoar essa boa obra até os dias de Jesus Cristo. Então, uma coisa que nós precisamos ter certeza é que Deus, ele nunca vai nos chamar sem saber quem nós somos. Deus nunca vai nos chamar sem saber o que vai acontecer lá na frente com a gente. Deus nunca vai nos chamar sem saber onde Ele está nos levando. Deus sabe de todas as coisas e Deus nos conhece. E mesmo assim, Ele nos chamou. E Ele sabe, Ele tem a certeza do que vai acontecer futuramente. Então, tomar esse passo de fé é mesmo que você não esteja vendo, mas você acredita que já está lá. Aquele é o destino que o Senhor colocou para nós. Então, como eu posso explicar? Efésios 1:3 diz que bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, nós já fomos abençoados, né? As nossas bênçãos já foram liberadas para nós nas regiões celestiais através de Cristo. E há coisas que eu sei que eu fui abençoada, entretanto, eu as não vejo agora, mas eu sei que já é meu. O Senhor coloca em nós planos ou projetos, aquilo que vai acrescentar no reino, aquilo que vai ser um despertar, um romper em nossas vidas. E pra gente viver esse romper, pra gente sair do nosso natural e começar a andar no sobrenatural de Deus, nós precisamos primeiramente tomar esse passo de fé. Eu, por exemplo, começar a gravar esse áudio já era algo que eu deveria ter feito há muito tempo. Mas eu estava olhando demais para as minhas circunstâncias, eu estava olhando demais para aquilo que estava acontecendo ao redor de mim e eu precisava ter fé. Eu acredito que é uma das coisas que o Senhor mais fala conosco na palavra, é não temas. Então nós precisamos não temer, mas confiar no Senhor, porque aquele que começou em nós a boa obra, Ele é fiel para cumprir essa boa obra em nós, aperfeiçoá-la até os dias de Jesus Cristo, até a volta de Jesus. Porque a gente olha e pensa que Deus, ele se enganou ou ele se confundiu na hora de nos chamar. Mas Deus, como assim? O Senhor me chamou para fazer tal coisa? Olha como eu sou. Senhor, olha o meu caráter. Jesus, eu não tenho capacidade para fazer isso. E a gente começa a perguntar e questionar o Senhor e falar, e a gente olha para nós, para os nossos problemas, para as nossas falhas, e aí a gente começa nós mesmos a nos julgar. E aí a gente fica perguntando pro Senhor, Senhor, tem certeza que é a mim que o Senhor está chamando? Tem certeza que eu fui chamada para viver tal propósito? Tem certeza que esse é o meu chamado? Senhor, eu não tenho capacidade nenhuma. E
assim, tomar essa decisão de um passo de fé é você acreditar que aquele que te chamou, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Então, seja um sonho, seja um projeto, independente do que for. Se Deus prometeu algo para nós, Ele é fiel para cumprir. E se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. E Ele nos chamou. Então, se a partir do momento que a gente entende que, olha, eu não sou assim, assim, assado como Deus diz, e eu não tenho assim, assim, assado como Deus diz que vai fazer, ou que Ele vai me dar. Mas eu sei que se eu confiar nele, ele é fiel para cumprir aquilo que ele me prometeu. Então nós precisamos tomar essa decisão. Dar um passo de fé é tomar uma decisão. É sair do seu natural, de ficar só olhando as suas circunstâncias, as suas falhas e começar a acreditar no sobrenatural de Deus. Começar a acreditar que, olha, eu não sou assim nesse momento. Mas a fé é aquilo que eu ainda não vejo, mas eu já tenho certeza que já é. Eu já tenho certeza que é aquilo que Deus diz sobre mim, então é aquilo que eu vou viver. Nós somos chamados para viver um propósito celestial. Jesus nos chamou para viver um propósito celestial, sabe? Então, viver a vontade de Deus é a melhor coisa das nossas vidas. É quando a gente, sabe, para de querer ver a nossa própria vontade, os nossos desejos carnais e começamos a olhar para a vontade de Deus, porque a palavra diz que o Espírito Santo nos faz conhecer qual é a vontade de Deus. Então, a partir do momento que nós temos aquela intimidade com o Espírito Santo e nós procuramos saber qual é a vontade de Deus, com certeza Ele vai nos falar. E há coisas que Deus vai nos falar ou que Ele vai nos prometer que a gente não vai acreditar. Porque aquilo é grande demais ou está distante demais de nós de acontecer. A palavra diz, melhor é o fim das coisas do que o início delas. Melhor é como termina as coisas do que da maneira que ela começa. É isso que eu queria trazer, sabe? Algo que estava no meu coração. Que sem fé é impossível nós agradarmos ao Senhor. E quando eu entendi isso, sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Então, quantas vezes o Senhor não nos chama para sermos despertados, para vivermos um romper, algo em nossas vidas, mas por medo a gente não vai. A palavra diz que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Então, quantas vezes vários de nós, por medo, por insegurança, por falta de confiança no Senhor, a gente não viveu aquilo que a gente poderia estar desfrutando hoje, A gente não semeou aquilo que hoje nós poderíamos estar desfrutando. E então foi algo que eu entendi e eu vi que eu precisava tomar essa decisão. Que, no caso, havia uma palavra dentro do meu coração que eu precisava compartilhar com as pessoas. Mas eu estava com medo, eu estava me sentindo insegura. E eu estava olhando demais para as minhas incapacidades e circunstâncias, aquilo que estava acontecendo ao meu redor. E essa questão de tomar um passo de fé Senhor, eu sei que sozinho eu não consigo, eu sei que eu não sou capaz, mas eu sei que se o Senhor me chamou para essa boa obra, o Senhor é fiel para completá-la, para aperfeiçoá-la até os dias de Cristo. Então é ir com medo mesmo. É ir com insegurança mesmo, porque a nossa dependência vai estar no Senhor. Então, essa é uma coisa maravilhosa, extraordinária. É incrível você saber que você é totalmente dependente de Deus e que sem Ele a gente não consegue nada. Então, o que eu quero dizer, assim, do fundo do meu coração, é que tomar passos de fé é tomar uma decisão. É confiar no Senhor, independente daquilo que está acontecendo, mas saber de que quando Ele nos chama, Ele já tem certeza. Deus não chamou ninguém sem que Ele não soubesse qual seria o resultado, sem que Ele não soubesse como seria lá na frente. Agora, a gente, quem não sabe como vai ser lá na frente, nós quem precisamos confiar no Senhor. Tomar essa decisão de confiar em Deus. Tomar um passo de fé. Romper. Porque às vezes são tantos pensamentos ou tantas mentiras que vêm ao nosso entendimento e a gente começa a se prender a pensamentos e eles começam a nos bloquear. Porque o medo, ele nos paralisa. Então, assim, essa falta de certeza da identidade de quem nós somos em Cristo, infelizmente nos bloqueia de viver
o sobrenatural, então nos bloqueia de viver aquilo que o Senhor tem pra nós. E uma coisa assim que eu mesma tive que ir, sabe, contra esses pensamentos, eram os pensamentos que eu tinha de eu sabia que Deus estava me chamando para algo, mas mas se eu fizer tal coisa, Deus ele não vai aprovar. Então eu ficava com muito medo de tipo assim, se eu fizer tal coisa, Deus não vai aprovar. Se eu fizer aquilo, Deus não vai aprovar. Se eu for ali levar um prato de comida para aquela pessoa que tá precisando, Deus não vai aprovar. Gente, que pensamento é esse? Entende? Então são coisas que a palavra diz, né, que a fé ela vem para ouvir a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, através da palavra de Deus, acrescentar a nossa fé, nós tomamos aquela decisão de crer naquilo que Deus está dizendo para nós, está dizendo ao nosso respeito. Amém? Eu espero que essa palavra seja muito abençoadora na sua vida e que o Senhor Jesus possa abençoá-los poderosamente e que vocês tomem essa decisão de darem passos de fé confiando no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir e para aperfeiçoar toda boa obra que Ele começou em nós.